A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais uma oportunidade que Deus tem dado aí ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Deus tem sido maravilhoso conosco e nós estamos aí para exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, um bom domingo de salvação para os amados irmãos, que Deus esteja aí operando na sua família, que Deus esteja operando na sua casa, que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus, amém? É muito bom nós estarmos aqui mais esta manhã, é muito bom nós estarmos aqui mais, aleluia, esse domingo, né? Mais um início de semana, né? Deus, Ele tem aí feito obras magníficas na minha vida e na tua vida, então nós devemos honrá-lo, né, com a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Quero estar trazendo uma palavra aqui, aleluia, que fala sobre, aleluia, nós estarmos aí buscando a verdade, né, o Deus de Israel. Cristo, Ele é a verdadeira verdade. Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia. Nós venhamos, aleluia, nos entregar ao Senhor. Nós venhamos estar aí em conformidade com a sua palavra. Amém? Então, nessa manhã eu quero estar aí nos colocando, né, diante do Senhor. Aqui eu tenho uma palavra que ela fala através da nossa reflexão, né? E eu quero trazer essa reflexão para os amados irmãos nessa manhã. Aleluias, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Amém? Diz aí, a verdade é simples. Por que você complica? Diz mais, a verdade é simples e disponível a todos. Por que você complica? A verdade é amável e amada. Inclui tudo, aceita tudo, purifica tudo. É a inverdade que é difícil. É fonte de problema, sempre quer, sempre espera, sempre exige, sendo falsa e vazia, sempre em busca de confirmação e segurança. Tem medo e evita o questionamento, se identifica com qualquer apoio, mesmo os fracos e momentâneos, o quer que consiga, perde e busca por mais. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Sales, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã. É mais um domingo aí na presença do Senhor Jesus Cristo, então tenha aí um feliz domingo, minha amada irmã. Amém? Glórias a Deus. Então nós temos aí, amados irmãos, falando sobre essa verdade, né? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então buscar as verdades contidas, né? Aleluia, nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos estar aí colocando de Deus tudo que nós necessitamos, né? Nós temos que colocar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então buscar a esse Deus enquanto é tempo, né? Então, aí diz João 8,32, e achareis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós falamos de verdade, amados irmãos, nós vivemos uma vida
mais fácil. Quando nós falamos de verdade, a verdade liberta, a verdade ela opera satisfação, a verdade ela libera tranquilidade. Eu estava ouvindo um testemunho aí de um garoto que ele foi buscar pão para o pai, e quando ele chegou em casa ele chegou com um troco a mais, e ele alegre, o pai tinha dado uma suposição, assim, uma nota de R$ 10, e o moço da padaria voltou ele como se ele tivesse dado R$ 50. E quando ele chegou em casa com um monte de nota e aquele troco farto, o pai olhou para ele e falou: "O que você fez?" E ele disse assim: "Eu recebi esse troco a mais. Olha a quantidade de dinheiro, pai." E o pai pegou na orelha dele e falou: "Filho, você fez uma coisa horrível. Isso não pertence a você. Você tem que devolver esse dinheiro." E pegou o filho pelo braço e foi conduzindo até perto da padaria. Quando chegou a determinado lugar, ele falou: "Não vou lá com você porque eu tenho vergonha do que você fez. Vá e devolva e pede a ele o troco justo, o troco dos 10, não o troco de 50. Então, o pai estava explicando para o filho o que é ser honesto e verdadeiro. Muitos de nós, amados irmãos, criticamos, os nossos governantes, nós criticamos aquelas pessoas que vivem aí como governadores, como prefeitos, como pessoas que regem, o nosso país, e muitas vezes nós roubamos na luz, nós roubamos na água, muitas vezes o troco que é devolvido a mais a gente não devolve, muitas vezes pulamos o muro da linha do trem para pegar o ônibus, muitas vezes entramos no ônibus pela frente. São diversas situações que nós agimos com falta de verdade, com desonestidade, e muitas vezes nós criticamos as pessoas quando nós estamos agindo da mesma forma. Então nós precisamos também fazer um exame de consciência. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, não existe coisa que é grave sendo ela pequena, coisa que é grave sendo ela grande. Não, para Deus todo pecado é pecado, e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e naquele grandioso dia nós seremos, aleluia, salvos, tanto pela fé conforme pelas obras. Se as minhas obras, as tuas obras forem infrutíferas, de maneira nenhuma herdaremos o reino de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então fazer um exame de consciência daquilo que estamos colocando diante do Senhor. Nós temos que agir com honestidade, com a verdade. Amém? Diz aí em João também, capítulo 17, verso 17: "Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade." O Senhor está pedindo para que venhamos nos santificar na verdade, que venhamos nos lavar, nos remir, nos retratar com a verdade. Em João capítulo 6, versículo 32, diz assim: "Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu." Amém? Então, a verdade é Cristo. A verdade é esse pão que nós nos alimentamos todo dia, esse pão da verdade. Qual é a verdade, amados irmãos, que temos nos alimentado? Qual é a verdade que temos colocado diante do nosso glorioso Deus de Israel? Nós precisamos estar aí nos colocando diante das suas mãos para que Ele possa aí agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos agido conforme pessoas zonzas, bisonhas,
Aqueles que, não, eu estou fazendo isso, mas não estou fazendo. Não é bem assim. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando aí uma vida sacra. Nós temos que estar buscando qualidade de vida na presença do Senhor. Nós precisamos estar buscando as verdades diante do Senhor. Quando nós olhamos aí para o texto de reflexão, diz que a verdade é simples e disponível a todos, porque nós complicamos, a respeito da verdade. A verdade, ela é amável e amada. Diz também inclui tudo, aceita tudo e purifica tudo. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando, operando de uma maneira abundante e transbordante. Tenha um domingo abençoado. Amém? Então, a verdade, ela é simples e disponível. Fala que ela não complica, que ela aceita tudo, ela é amada e também amável. Mas a inverdade, que é o contrário da verdade, diz aí que é difícil, é fonte de problema, sempre quer, sempre espera, sempre exige, sendo falsa e vazia, sempre em busca de confirmação e segurança. Tem medo e evita questionamento. Se identifica com qualquer apoio, mesmo os fracos e momentâneos. O que quer que consiga perde e busca por mais. Essas são as inverdades, aqueles que andam na mentira. Os que andam na mentira, eles são fonte de problema. Os que andam na mentira sempre quer, sempre espera, sempre exige, sendo falso, sendo vazio, sempre em busca de confirmação e segurança. Nunca tem segurança. Tem medo e evita questionamento. Mentiroso, ele evita questionamento, ele sai, ele não encara face a face. Nós precisamos entender que a verdade, ela sempre vence. A verdade, ela está sempre ali facultada a tudo. Nós precisamos entender quando nós andamos com a verdade, os caminhos ficam mais fáceis, as pessoas confiam mais. Nós precisamos entender que ser verdadeiro é uma qualidade espiritual, amém? Podemos dizer assim, porque nada, aí em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Graziela também, nessa manhã, que Deus esteja abençoando, operando de uma maneira abundante, transbordante. Um feliz domingo, amém? Então, porque nada podemos com a verdade, senão pela verdade. Nós temos aí uma frase muito usada, contra a fatos não há argumento. Nós podemos até colocar contra a verdade, não há argumento. Contra a verdade pode fazer o rodeio que for, que não tem argumento. Amém? Então, diz aí em Apocalipse capítulo 16, verso 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os seus juízos. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, naquele grande dia, conforme eu já falei, verdadeiro e justos são os juízos do Senhor. Quando nós comparecermos diante de Deus, nós temos que comparecer com a verdade. Não tem para onde correr. É verdade pura e simplesmente verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós não podemos sair da verdade. Diz aí, todos dão testemunho de Demétrios, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis
que é o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Glórias a Deus. Então a gente vê que este era aí um amigo de Paulo, da caminhada. A gente vê que todos davam testemunho de Demétrios até a verdade. Então, quando nós ouvimos uma coisa assim magnífica como esta, de dar testemunho de tal pessoa, amados irmãos, isso é coisa assim maravilhosa. Nós precisamos entender que é como no caso de Jó, né? Deus testemunhando a respeito da fidelidade de Jó. Agora o apóstolo Paulo ele fala de Demétrios, né? Ele diz assim: todos dão testemunho de Demétrios, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Quando, amados irmãos, nós somos benquistos, né, por todos aqueles que estão à nossa volta, quando nós temos aí um verdadeiro testemunho, amados irmãos, as coisas elas caminham de uma outra forma. E quando é falta de verdade, amados irmãos, isso é uma situação assim horrenda, né? Conforme nós já vimos aí nesse texto de reflexão, nós precisamos, amados irmãos, viver uma vida sacra diante do Senhor. Nós precisamos aí estar olhando, né, para tudo isso que Deus tem falado conosco a respeito da verdade. Amém? Também quero trazer aí, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu ver aonde eu parei aqui. São diversos textos a respeito da verdade, né? Diz aí também, aleluia, em João 8,16: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Amém? Então, quem está falando aí em João 8,16 é Jesus. Jesus ele está falando que o seu testemunho é verdadeiro, o seu julgamento é verdadeiro. E a gente olha, quando o Senhor Jesus Cristo fala, ele fala que ele e o Pai é somente um. Amém? Então nós buscamos confirmação. Quando Jesus fala, nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz aí logo no primeiro capítulo de João, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente sabe que o Filho e o Pai é um somente. Amém? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né, a respeito daqueles que desviaram da fé. Ele está falando a respeito daqueles que apostataram, né, do caminho. Então eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que era para Timóteo ter cuidado com esse certo tipo de pessoa. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer fazer uma obra magnífica na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos entender aquilo que Deus está falando, porque muitas vezes vem aí homens roubadores, né? Roubadores, que roubos são estes, amados irmãos? São roubos da fé. Muitas vezes mistifica aquilo que você está tendo diante de Deus, e nessa mistificação, amados irmãos, eles tiram a verdade de você e colocam uma coisa que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos levados a acreditar em situações que nada tem a ver com Cristo. E eu digo isso, amados irmãos, que o poder não está em Jefité, o poder não está em Moisés, o poder não está em Elias, o poder não está em nenhum dos servos. O poder que está contido em certas coisas foi Deus quem colocou. O poder é de Deus. O poder sempre foi de Deus. Nós sempre somos
instrumentos de Deus. Então, o poder da cura não está na água, o poder da cura não está no sal, o poder da cura não está numa rosa, o poder da cura não está no ramo, mas o poder da cura ele está no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender que quando as mistificações elas entram dentro da igreja, está tirando o foco daquele que é o autor da tua bênção. O autor da tua bênção é Jesus Cristo. Então nós estamos, quando nós direcionamos as coisas para as coisas terem poder, a gente está tirando o poder de Cristo. Então Cristo é a verdadeira verdade, Cristo é o verdadeiro poder, e nós não podemos tirar de Cristo essa verdade. Quando nós, aleluia, aí conforme está dizendo Timóteo aí no capítulo 2 de Timóteo, no seu versículo 4:4, ele está dizendo: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando nós olhamos aí, temos visto aí no próprio Timóteo, né, que ele fala a respeito que Jesus Cristo, né, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos entender isso, que nós não podemos tirar o foco, que somente Jesus Cristo fala assim: tudo que pedir a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. E nós estamos vendo aqui no texto de João 8,16, na verdade, diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, quando ele fala: tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, eles vos concederá. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer fazer a obra na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos ter a nossa mente, nós precisamos raciocinar. Nós somos homens e mulheres, Deus nos criou para que venhamos nos raciocinar. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, nós precisamos ter entendimento. O nosso foco, aquele que faz a obra na minha vida e na tua vida, foi aquele que derramou a sua própria vida na cruz do Calvário. Ele se derramou, ele se doou por mim e por você. Não existe nenhum outro que passou pela cruz. Não existe nenhum outro que morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. Então ele é verdadeiramente o foco. Então criamos nessa verdade, amém? Vamos ver aí também João 4,23, que diz assim: mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quando nós olhamos essa palavra de Jesus, aí no capítulo 4 de João, quando ele está falando com a mulher samaritana, ele fala em verdadeiros adoradores, aqueles que buscam com verdade no seu coração, aqueles que se entregam com verdade. Muitas vezes, amados irmãos, a verdade, quando nós buscamos, não está em nós. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas entram dentro da igreja em busca de um parceiro sexual, a pessoa entra dentro da igreja em busca de dinheiro, a pessoa entra dentro da igreja em busca de cura, tudo enquanto é outras coisas, a pessoa entra dentro da igreja. E isso são subterfúgios. E Deus está falando: aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Buscar quem? O dono da bênção. Buscar quem? Aquele que é capaz de te dar a tua bênção. Jesus ele fala desta forma: não temeis aos homens, aquele que pode matar a sua carne, mas aquele que pode fazer ela reviver. Já imaginou isso? Ele pode não somente tirar a vida, mas ele pode dar a vida. Eu estava outro dia lendo uma certa história, que existia um cara muito brabo mesmo, conforme diz os jovens hoje em dia. O cara era fera, né? O cara brabo pra caramba. Aí
cara lutava com espada para cá e para lá, o cara fazia isso, acontecia, corria para lá e destruía todos os mestres nas artes marciais. Existia um sábio muito sábio e de repente ele foi confrontar esse sábio, e o sábio estava fazendo a sua meditação no meio de um mato, e ele chegou ali e ele com a sua espada cortou o galho de uma árvore, e ali todo bravo olhando para ele falou: olha, simples, esse galho que você cortou da árvore, se você é bravo mesmo, coloca ele no lugar agora. Aí eu vou dizer que você é o cara. Mas somente quem pode fazer isso é Deus. A gente olha que quando eles foram prender Jesus, e foi conforme Jesus fala com a grande turba de pessoas, naquele local, amados irmãos, Pedro ele arranca da espada e corta a orelha de Malco, um daqueles que estavam com os que iam prender Jesus. E naquele momento Jesus ele fala com Pedro assim: Pedro, quem vive da espada morre pela espada. E ele pegou a orelha de Malco e colocou no lugar novamente. Esse é o que pode fazer alguma coisa por mim, por você. Ele é a verdade. Ele é o caminho, ele pode fazer todas as coisas por mim e por você, mas nenhum outro tem condições ou fez tal coisa conforme ele fez. Então nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho que devemos seguir. Nós precisamos entender que ele verdadeiramente pode agir na minha vida e na tua vida. Ele pode operar de uma maneira abundante e transbordante. Então agora a palavra do Senhor diz: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Se o Pai procura, porque está difícil encontrar. Então, amados irmãos, a nossa oração é orar para que o Espírito Santo de Deus esteja aí transformando os nossos corações, transformando as nossas mentes, porque muitas vezes, amados irmãos, tem aquelas mentirinhas que a gente chama de mentirinha santa para não magoar as pessoas. Aí a pessoa fala assim: eu tô penteando o cabelo aqui, aí troca de roupa, vem toda, sererepe pro teu lado, igual a minha esposa faz muito isso, ela coloca uma roupa, fala: tô bonita, tô assim, tô assado. Eu simplesmente falo: não gostei, não tá legal não. Ela fica com raiva, mas eu tô expressando a verdade. E aí a verdade minha, a verdade do que eu estou vendo, do que eu estou achando, muitas vezes é assim, as pessoas vêm para você e falam assim: eu tô bonita. Aí você acha que não tá, mas você fica calado. Você fala: não, tá legal, tá bonito assim. Não. Então, tu não vai falar que a pessoa tá feia, mas você pode falar assim: não, eu acho que fica melhor assim, eu acho que fica melhor com aquela outra roupa eu achei mais bonita, eu achei interessante aquela. Mas muitas vezes a gente fala: não, tá bonita, tá chique. Não, mas quando não tá, e a gente age com inverdades. Muitas vezes aí você tá trabalhando em um certo lugar, aí a pessoa fala: quem comeu o doce que estava aqui? Aí fala: não fui eu. Todo mundo fala: não fui eu. Está agindo com a falta de verdade. Nós precisamos entender que nós temos que começar a pagar o preço agora, falando: não, foi eu. E se no caso você quiser outro, eu te dou, eu compro, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós precisamos entender e agir com a verdade. Muitas situações, amados irmãos, quando você está em casa, o telefone toca, e aí a pessoa te procurando, você fala assim: fala com ela que eu não estou não. Está agindo com inverdade. Nós precisamos da verdade. E essas mentiras, a Bíblia diz que o mentiroso não herdará o reino do céu. Aquele que trata com inverdade não herdará o reino do céu. E nós precisamos, amados irmãos, ter a verdade. Muitas vezes, amados irmãos, os políticos do nosso Brasil, eles prometem mundos e fundos. Mas aquilo ali é uma artimanha
para ganhar mais 4 anos de mandato. E aí ele ganha aqueles 4 anos de mandato, e sabe o que acontece? Dentro daqueles 4 anos ele não faz nada daquilo que falou contigo. E aí ele vive enganando, e depois ele chora no comício, ele diz que está doente, ele diz que é isso, ele diz que é aquilo, e ele chora diante de você, e você fala, não, dessa vez ele mudou, ele fica mais 4 anos e torna a fazer tudo de novo, o mesmo erro, aquilo que ele prometeu que ia fazer, ele não faz, e assim por diante. Mas nós precisamos agir com a verdade, nós precisamos agir com tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Jesus, quando ele encontra a mulher samaritana, Jesus ele fala, olha, tu tiveste 5 maridos, tu disseste bem com verdade que quando Jesus ele pergunta, vai e chama o teu marido, ela diz, não tenho marido. E Jesus fala assim, é verdade, tu não tem marido, tu já tiveste 5, e o que você tem agora não é teu marido. Porque Jesus está agindo com ela e falando com a verdade desse jeito? Porque era preciso que ela mudasse o seu modo de vida, era preciso que ela estivesse ali trazendo diante do Senhor a verdade. Nós precisamos diante do Senhor tratar com a verdade. Quando nós tratamos com a verdade, nós mudamos tudo o que o Senhor quer que venhamos mudar. Porque, amados irmãos, o que vale é o que está escrito. Se não está escrito, não tem valor na lei. O que vale é o que está escrito. Aí você compra um terreno e fala, esse terreno é meu. Aí você chega lá e vai tomar posse do terreno. Aí a pessoa que tem a escritura fala, não, o terreno é meu, está aqui, está escrito no papel. Você vai diante de juiz. Quem é o dono do terreno? Aquele que comprou ou aquele que tem o documento? Aquele que tem o documento que é o dono do terreno. Então, o que eu quero dizer para você, nós precisamos entender Jesus falando com a mulher. Ele está dizendo que vale, é o que está escrito. Nós precisamos entender e mudar tudo aquilo que está errado diante de Deus, tudo aquilo que é inverdade. E a mulher fala, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus vem, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está na hora de adorar, está na hora de deixar aquilo que é errado para trás, está na hora de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos enganando a nós mesmos com inverdades, com incertezas, com insegurança. Nós ficamos aí no mundo dessa busca vã. E a verdadeira busca, amados irmãos, é em Cristo Jesus. Ele é a verdade. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. E se nós precisamos, amados irmãos, deste Cristo, Ele está aqui conosco e é agora. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mudar o nosso tipo de vida, o nosso comportamento. E quando nós mudamos, amados irmãos, o nosso comportamento, o nosso tipo de vida, as coisas mudam a nosso respeito. Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar orando para que o Espírito Santo esteja mudando todo o nosso ser. Amém? Quero trazer mais um texto aí. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Nós precisamos ver que a misericórdia de Deus, ela encontra com a verdade. E quando a misericórdia encontra com a verdade, amados irmãos, é essa oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa vida, de nos transformar através do Espírito Santo para Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus.
e não tem santidade. A santidade não tem nada a ver com a mentira, com a inverdade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então, estar buscando a santificação. Amados irmãos, até mesmo dentro de uma casa, uma família, vamos supor assim, de 10 filhos, tem um irmão que ele é mentiroso. Entre todos os irmãos, a palavra que aquele irmão mentiroso fala, os outros irmãos não confiam nele porque ele fala mentira. E ele é sempre, quando ele fala, seja o que for que ele venha falar, ninguém dá crédito ao que ele fala, porque ele está mentindo. Não tem segurança naquilo que ele fala. Mas o Senhor, através da sua misericórdia, ele vem nessa manhã e diz assim: olha, o meu Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é um ato de misericórdia a respeito da verdade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nesse ato misericordioso do nosso Deus, nos entregar, nos devotar, nos colocar, aleluia, diante desse glorioso Deus de Israel, para que Ele venha operar na minha vida e operar na tua vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Aí em 1 Coríntios 13, diz assim, a respeito do amor, o amor de Deus para comigo e contigo. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele descansa. Porque ele não descansa com a injustiça. Ele não descansa, ele só descansa com a verdade. Porque, amados irmãos, a injustiça e as inverdades, elas colocam a pessoa em apuro. Talvez você está sendo verdadeiro, aí chega 2 ou 3 testemunhas falsas, fala, ele fez isso mesmo. E aquelas testemunhas compradas, aquelas testemunhas falsas, te levam à condenação. Quantos homens, quantas mulheres já passaram anos e anos na prisão por causa da mentira, por causa das inverdades. E o sofrimento que essas pessoas, quando saem da prisão, quando descobrem que elas foram condenadas inocentemente, elas choram de tristeza o quanto tempo elas perderam ao lado dos seus entes queridos, ao lado da sua família. E aquele que fala mentira, ele simplesmente lava as mãos e fica por isso mesmo. Mas nós devemos agir com as nossas verdades, porque as verdades, elas vão liberar o caminho daqueles que procuram a salvação, daqueles que verdadeiramente querem ter uma vida com Deus. Muitos hoje, amados irmãos, não estou dizendo contra este ou contra aquele, porque nós vivemos uma vida, a política do nosso Brasil, ela tem que ser separada da religião. Nós precisamos entender que o nosso foco é Cristo. E quando nós temos aí o nosso foco como Cristo Jesus, ele não tem nada a ver com política. Tem a ver com salvação, tem a ver com a vida diante de Deus. Muitos têm misturado as coisas, amados irmãos. A palavra de Deus, ela é uma coisa separada da política. E quando nós nos envolvemos, nós damos poderes. A igreja sofreu muito no passado com o negócio de os políticos se envolverem com a igreja. Houve muitas mortes, muitos mártires. Foram tempos trabalhosos, tempos de grandes cruzadas,
e que muitos que adoravam a Deus em espírito e em verdade foram sacrificados, famílias inteiras, famílias de camponeses, por causa da política misturada com a igreja. Se você lê a obra aí de Martinho Lutero, você vê quantas pessoas morreram por causa da política misturada com a igreja. Quantas pessoas, amados irmãos, ainda vão morrer por causa disso. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o nosso general é Cristo, que aquele que governa a minha vida, que governa a tua vida é Cristo. Muitas vezes a pessoa ela usa inverdades para estar conseguindo e angariando um certo posto para te enganar. Não estou falando desse, não estou falando daquele, estou falando de coisas que nós devemos estar centrados. A nossa segurança não está num governo que se diz evangélico. A nossa segurança ela está em Cristo. Esta é a verdadeira verdade. A nossa segurança não está num governador cristão, num prefeito cristão, num presidente cristão. A nossa segurança ela está em Deus. Nós não podemos tirar essa verdade de dentro de nós. Amém? Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, mas nós temos que agir com prudência, com verdade. Diz assim em João 8,51: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Se nós guardarmos a palavra do Senhor, Ele está trazendo uma verdade. Nunca veremos a morte. Eu costumo pregar, amados irmãos, em uma verdade que eu acredito, eu, pastor Carlos. Tem gente que não acredita dessa forma. Tem 7 tipos de segmentos que pessoas acreditam. Eu acredito, amados irmãos, eu, pastor Carlos, que quando nós fechamos os olhos nessa terra, somente o corpo que fica caído. Mas o que faz com que eu viva, o que faz com que eu seja alma vivente, diz a palavra do Senhor, que o Senhor, Ele formou o homem do pó da terra, e o que Deus fez? Soprou fôlego de vida nas narinas do homem. E o que deu vida a um homem foi o fôlego de Deus. Então o corpo nada mais é do que pó. Ele formou o homem do pó da terra. O corpo é pó. O corpo fica ali, mas aquele fôlego de vida que Deus deu ao homem, ele continua vivo. Como assim, pastor Carlos? Deus, ele vem e resgata. Ele leva para o céu. Aquele que tiver feito tudo de conformidade com a palavra de Deus, sendo um homem honrado, uma mulher honrada, vivendo temente na presença do Senhor, imediatamente é levado ao céu. A palavra do Senhor diz que aquele ladrão na cruz, ele falou: Senhor, nós estamos aqui nesta cruz porque nós merecemos o que os nossos atos fez conosco, nos condenou. Esse é o nosso ato. E o pecado, a sentença que nós recebemos, ela é justa, porque condiz com os nossos atos. Mas o Senhor recebe uma sentença que não condiz com o teu ato, porque o Senhor não fez nada para merecer essa cruz. Então lembra de mim quando entrar no teu reino. E a palavra do Senhor diz que Jesus voltou para ele e falou assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Muitos não acreditam dessa forma, mas eu acredito que quando eu fechar os olhos aqui nessa terra, imediatamente eu estarei com o Pai no paraíso. Existe um termo nas Sagradas Escrituras que chama Cronos e Kairos. Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus.
A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós temos um tempo que nós chamamos presente, passado e futuro, mas Deus só tem o sempre. Ele não tem passado, presente e futuro. Deus é sempre. E se Deus é sempre, para Deus o que estamos vivendo hoje é sempre. Não tem um amanhã. Deus é sempre. E nós viveremos para sempre com Deus. Ele está dizendo na sua palavra: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. A morte que ele está falando é a morte física e espiritual. Ele está falando da vida física e da vida espiritual. Nós passamos da morte para a vida, a morte do corpo, daquela matéria, mas o nosso espírito, a nossa alma, irá com o Senhor para o paraíso. Amém? Diz a palavra de Deus que Ele restituirá o nosso corpo que ficou caído naquele grande dia, um corpo de glória. Assim Ele transformará todas as coisas. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele quer tratar com verdade comigo e contigo. Cuidado com as mentirinhas. Cuidado com as falsas verdades. Cuidado com tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante do Senhor e tem dito a você: olha, transforme, se transforme, porque eu cedo venho, eu venho sem demora. O Senhor, Ele está chegando. Nós não sabemos o dia, a hora da vinda do Senhor, mas o Senhor, Ele pode vir para mim agora, nesse momento, e me levar para o céu. Ele pode vir agora neste momento e te levar para o céu. Nós precisamos estar prontos. Então que venhamos tratar com verdade, que venhamos falar a verdade, que venhamos deixar as picuinhas de lado. Muitas vezes, amados irmãos, nós dizemos a verdade do outro diante de outra pessoa, mas as verdades têm que ser ditas para a pessoa a qual você está falando. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar tratando com a pessoa certa. Jesus, Ele quer transformar todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. É uma verdade que nós precisamos crer e acreditar. É uma verdade que nós precisamos receber. Se nós não recebermos essa verdade, de maneira nenhuma encontraremos com o Senhor no céu. Então, em nome de Jesus Cristo, transforme em tempo aceitável. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia do Senhor agir com poder e grande graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós, aleluia, Senhor, nos alimentamos, ó Pai, da tua palavra nessa manhã. Agora, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que as verdades, ó Pai, que precisamos dizer, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, nos ensinando, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, e venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar sendo lavados, remidos, transformados em Teu nome. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos purifica, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois precisamos, ó Pai, dessa Tua verdade. Não deixe, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ficar de qualquer maneira, mas que Teu Espírito Santo esteja nos lavando, remindo, transformando. Opera, Senhor Deus, na vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, hospitalizados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, como, Senhor Deus, a nossa irmã Márcia, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, entubada, Senhor Deus, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo esteja indo, Senhor, de encontro a ela. Tira, Senhor Deus, ela, Senhor, da cama daquele hospital. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, traga saúde sobre ela, Pai. Ó Deus de Israel, opera, Senhor Deus, no mover, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória sobre ela, que ela seja uma bênção nas Tuas mãos, hoje e sempre. Assim, Senhor Deus, nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aos meus amados irmãos que têm aí nos acompanhado
pela live nesta manhã. Que Deus possa aí conceder a cada um de vocês um excelente domingo. É muito bom quando os irmãos aparecem aí. Eu fiz a live ontem, no sábado, sozinho aí. Fiquei assim, a gente fica um pouquinho triste, Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Cada um tem os seus afazeres, Mas eu fico alegre quando os irmãos aparecem. Então, a irmã Marina Salles aí, que Deus esteja abençoando, a irmã Helena, a irmã Grazi, Que Deus esteja aí abençoando a irmã Noemi, que Deus esteja aí operando na vida de vocês. Tenha aí um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos aí às 19 horas com o culto aí na Travessa Souza Andrade, número 123. Cremos que será uma bênção, que o mover do Espírito Santo de Deus vai agir e creiamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Um domingo cheio da gloriosa bênção de Deus, da gloriosa paz de Deus. Que Deus esteja aí entrando com providências na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus. Então fiquem na paz, amados irmãos. Quero dar a bênção apostólica para abençoar a tua vida. Até mais tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas oh Deus de Israel, deixa eu começar de novo. Oh Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces considerações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Receba aí, aleluia, a mão poderosa do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, que você esteja aí sendo abençoado nesse domingo glorioso, na presença inefável desse nosso Deus. Amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo esteja envolvendo a todos aí, em nome de Jesus. Feliz domingo para todos, tá? Fica na paz.